Se você achou que o episódio 50 já tinha levado o Vale Salvage ao limite, o capítulo 51 mostra que sempre há espaço para mergulhar ainda mais fundo na dor, nos segredos e nas manipulações. Logo de cara, somos jogados em um ambiente sufocante, onde José Luiz cede às pressões de Vitória e Irene se torna vítima de uma violência silenciosa que abala tudo ao seu redor. Ao mesmo tempo, Júlio explode em ressentimento, Rafael vacila diante das provocações de Domingo, Adriana desaba em lágrimas no túmulo de Pilara, e Isabel segue firme na sua luta contra Sol, mesmo isolada. Cada cena é carregada de tensão e significado, e nada neste episódio é passageiro, tudo deixa marcas. Fica comigo até o fim porque eu vou detalhar cada gesto, cada confronto e cada segredo deste capítulo que redefine os rumos de toda a trama. O capítulo 51 de Vale Salvage mergulha ainda mais fundo nessa rede de intrigas, revelando decisões sombrias e desgastes emocionais que tornam o Vale um espaço quase inóspito para quem busca viver com dignidade. Logo no início, vemos José Luiz cedendo às pressões de Vitória e aplicando remédio abortivo em sua filha Irene, um ato desesperado que não apenas interrompe uma vida, mas simboliza a extensão da manipulação e do controle que Vitória exerce sobre o corpo e o destino feminino. Mercedes, sempre conciliadora, tenta evitar que Júlio se afaste para a casa pequena, enquanto o peso do silêncio e da rejeição segue corroendo suas relações familiares. O ambiente educacional também se torna terreno de conflito. Após mais um desentendimento, Sol exige que Isabel pare de frequentar suas aulas, uma decisão que ganha apoio de Bárbara e que fecha outro círculo de controle sobre Isabel. Enquanto isso, Pedrito lê para Luísa um trecho da novela escrita por Alejo, um momento que, de forma inesperada, acaba gerando uma reação explosiva. Sentindo-se traída, Luísa queima o manuscrito diante de Alejo, mostrando quão frágil se voltou o vínculo entre eles. Em meio à instabilidade emocional da família, Adriana sofre um colapso junto ao túmulo de Pilara, surpreendendo Júlio com sua vulnerabilidade exposta, e deixando clara a dimensão de sua angústia e arrependimento. Ao mesmo tempo, o Duque segue firme em suas decisões, oficializando seu compromisso com Mercedes, enquanto Domingo não dá trégua e provoca Rafael até levá-lo ao limite emocional. A tensão familiar atinge um novo ápice quando Vitória surge estranhamente próxima de Adriana, um gesto que transborda ambiguidade e ameaça conforto, e que confirma o alcance de sua manipulação psicológica. Bernardo, percebendo o desgaste emocional de Rafael, o incentiva a assumir o controle das negociações da propriedade, enquanto Matilde, após algum embate, força Irene a continuar mentindo quanto às circunstâncias de sua gravidez. Tudo isso acontece enquanto Isabel segue firme em sua investigação contra Sol, entregando novas cartas ao cocheiro, e enquanto Luísa, também magoada, tenta confortar Adriana, que se culpa por ter trazido seus irmãos para o vale. Cada cena deste capítulo intensifica os conflitos e reforça a sensação de que não há paz possível enquanto os laços forem movidos por segredos, imposições e ressentimento sistemático. No episódio 51, a tragédia não se apresenta como um raio repentino, mas como um veneno lento que vai atravessando cada gesto, cada palavra e cada silêncio dentro da hacienda. José Luiz, pressionado por Vitória, comete um dos atos mais cruéis até aqui, aplicar o abortivo em Irene. O que poderia ser interpretado como um gesto de obediência, de submissão às ordens externas, revela-se como uma traição íntima, uma quebra definitiva da confiança paterna. Irene, que já vinha carregando a dor de ser manipulada e usada como peça em um tabuleiro de poder, vê-se agora invadida de forma física e irreversível, transformando seu corpo em território de disputa. Esse momento é o retrato de uma violência silenciosa, porque não precisa de sangue ou gritos para chocar. A dor está na destruição do futuro, no apagamento da esperança. Enquanto Irene sofre em silêncio, Júlio continua em sua luta por afirmação. Mercedes tenta convencê-lo a não se mudar para a casa pequena, argumentando que a distância apenas aprofundaria os conflitos familiares, mas Júlio já não escuta com a mesma disposição. Seu coração está endurecido pelo peso das comparações com Rafael, e cada negativa do Duque soa como mais uma confirmação de que ele jamais será reconhecido. O jovem carrega dentro de si um vulcão de ressentimentos que, a cada episódio, se torna mais iminente de explodir. Esse embate com Mercedes mostra que até os gestos de cuidado já não são suficientes para frear sua necessidade de ruptura. Isabel, por sua vez, enfrenta o peso de sua rebeldia. Após mais uma discussão com Sol, a proibição definitiva de frequentar as aulas cai sobre ela como uma sentença. Bárbara, em um gesto previsível, apoia a decisão, reforçando o cerco em torno da jovem investigadora. Mas Isabel não se rende. Pelo contrário, essa exclusão apenas reforça sua determinação de seguir recolhendo cartas e entregando-as secretamente ao cocheiro. Sua trajetória é marcada pelo isolamento e pela coragem solitária, mas é justamente essa coragem que a diferencia de todos. Isabel não aceita as regras impostas e está disposta a pagar o preço por confrontá-las.
O clima também se acirra no núcleo de Luísa e Alejo. Pedrito, ingênuo em sua sinceridade, lê para Luísa um trecho da novela escrita por Alejo, sem imaginar que isso despertaria nela uma sensação tão devastadora de traição. O gesto de Luísa ao queimar o manuscrito diante dele não é apenas um ato de raiva, mas um símbolo do quanto a confiança entre eles foi destruída. Alejo, que colocará no papel seus sonhos e memórias, vê sua criação ser consumida pelo fogo, e com isso percebe que não há mais pontes seguras que os mantenham unidos. Essa cena traduz como, em Vale Salvage, até mesmo os pequenos gestos carregam dores gigantescas, e como as relações se desfazem com a mesma rapidez com que se constroem. Enquanto tudo isso acontece, Adriana protagoniza um dos momentos mais pungentes do capítulo. Em visita ao túmulo de Pilara, a jovem desaba em lágrimas, revelando não apenas o luto por quem perdeu, mas também a culpa sufocante por ter trazido os irmãos para o vale. É nesse instante de vulnerabilidade absoluta que Júlio a encontra, e o contraste entre a força endurecida que ele vem tentando mostrar e a fragilidade exposta de Adriana gera uma cena de grande impacto emocional. O público percebe que, por trás da raiva e da rebeldia de Júlio, ainda existe um irmão capaz de sentir compaixão, ainda que temporária, pela dor do outro. Essa dualidade em sua postura mostra que ele não é apenas um jovem revoltado, mas alguém que também carrega feridas abertas. Do lado do Duque, o capítulo mostra um homem que insiste em manter a fachada da ordem. Sua oficialização do compromisso com Mercedes poderia ser lida como um gesto de estabilidade, mas no fundo soa como mais uma tentativa de mascarar o caos crescente. O Duque age como se pudesse controlar o vale com decretos e alianças formais, quando na verdade já perdeu o fio que sustenta sua autoridade. Esse compromisso, ao invés de fortalecer sua posição, apenas expõe ainda mais as fissuras dentro da família, porque confirma que ele se move por conveniência e não por convicção. Rafael, que já vinha sendo provocado por Domingo, atinge seu limite emocional neste episódio. As provocações do antagonista não têm a violência das mãos, mas a precisão de quem sabe exatamente onde cutucar. Rafael, pressionado pelo peso das expectativas paternas e pelas comparações com Júlio, desmorona sob o olhar atento de Domingo. É nesse desgaste que Bernardo tenta intervir, incentivando Rafael a assumir as negociações da propriedade, como uma forma de afirmar-se e de provar que é capaz de estar à altura das responsabilidades. Essa passagem mostra como até os aliados mais próximos percebem que Rafael está à beira do colapso, e que precisa urgentemente encontrar forças para não se perder completamente. A presença de Vitória junto a Adriana é, talvez, um dos gestos mais inquietantes do episódio. Não porque seja explícita em sua maldade, mas porque sua proximidade é envolta em uma ambiguidade ameaçadora. Vitória se apresenta como alguém disposto a oferecer apoio, mas o público já aprendeu a desconfiar de cada movimento seu. Essa aproximação parece menos um gesto de solidariedade e mais uma nova estratégia para ampliar seu controle psicológico sobre todos ao redor. O espectador sente que não há nada de inocente nesse gesto, e que Adriana, fragilizada por sua dor, pode se tornar mais uma vítima da teia manipuladora de Vitória. Por fim, Matilde força Irene a manter a mentira sobre as circunstâncias de sua gravidez. Esse detalhe, aparentemente secundário, é na verdade crucial, porque reforça a ideia de que em Vale Salvage a verdade nunca tem espaço, sempre é sufocada, distorcida, adiada. Irene, já esmagada pela violência invisível que sofre, é obrigada a carregar mais esse peso, o de sustentar uma narrativa falsa para proteger aqueles que, ironicamente, a machucam. Essa cena ecoa como uma denúncia amarga da hipocrisia que rege o vale, a verdade sacrificada em nome da aparência, mesmo que isso destrua por dentro aqueles que ainda resistem. O episódio 51, assim, não traz alívio nem respiro. Ele é um mergulho ainda mais profundo na escuridão da manipulação e da dor, mostrando que cada personagem está sendo empurrado ao limite. É um capítulo que confirma o tom trágico da novela e prepara o público para uma sequência de eventos em que as consequências das escolhas feitas aqui se tornarão impossíveis de evitar. O episódio 51 se encerra como uma ferida aberta que não encontra alívio. Diferente de capítulos anteriores, que equilibravam momentos de tensão com pequenos respiros de ternura ou esperança, este episódio é quase implacável. O público termina de assistir com a sensação de que as máscaras caíram de vez, e que o vale se tornou um espaço onde a dor se multiplica em silêncio, sem que ninguém consiga interromper o ciclo. É impossível sair ileso da intensidade das cenas. Irene dopada contra sua vontade, Júlio esmagado pelo ressentimento, Rafael à beira do colapso, Adriana desmoronando diante do túmulo de Pilara, Isabel isolada por desafiar a ordem, e Vitória costurando sua teia com frieza inumana. Todos estão presos em um jogo de poder que não respeita inocência nem fragilidade. O peso maior do capítulo, sem dúvida, recai sobre Irene.
Ela simboliza a vítima perfeita de um sistema que transforma mulheres em marionetes de interesses alheios. Ao ser forçada a manter a mentira sobre sua gravidez, Irene perde até mesmo o direito à sua própria narrativa. Sua luta não é mais apenas pela vida que carregava, mas por algum resquício de dignidade. A câmera insiste em mostrar seu silêncio, seus olhos baixos, sua respiração pesada, como se dissesse que toda a violência cometida contra ela não precisa de palavras para ser compreendida. Irene é o retrato da opressão, mas também o epicentro da tensão futura. Cedo ou tarde, sua dor se transformará em algo que mudará o rumo da história. Júlio, por outro lado, cristaliza a rebeldia que nasce da rejeição. Sua relação com o pai se deteriora a cada negativa, e a sensação de estar sempre à sombra de Rafael o consome como uma chama que não se apaga. O episódio mostra que ele já não é apenas um jovem ressentido, mas alguém prestes a se tornar perigoso, porque sua dor acumulada inevitavelmente o levará a um ato extremo. O público sente que Júlio é como uma bomba relógio, pode explodir contra o pai, contra Rafael, ou até contra si mesmo. Sua trajetória é trágica porque, ao mesmo tempo em que desperta empatia, também desperta medo do que ele pode se tornar. Rafael, o filho idealizado, também não escapa do peso desse capítulo. Domingo provoca até o limite, e sua reação vacilante revela que a imagem de perfeição que o Duque projeta nele está se desfazendo. Bernardo tenta ampará-lo, incentivando-o a assumir negociações da propriedade, mas a fragilidade de Rafael fica cada vez mais evidente. Ele carrega o peso de ser o preferido, mas esse privilégio cobra um preço altíssimo, o de nunca poder falhar, o de sempre ser observado, o de viver não por si mesmo, mas pelo ideal paterno. O episódio sugere que Rafael poderá falhar em breve, e essa falha terá consequências devastadoras para todos. Adriana, em sua cena no túmulo de Pilara, reforça o tom melancólico do capítulo. Seu colapso é o reflexo de uma alma dilacerada, incapaz de sustentar o peso da culpa e da solidão. Sua relação com Júlio nesse momento é significativa. Ao expor sua vulnerabilidade diante dele, Adriana mostra que até os laços mais frágeis podem gerar momentos de conexão. Mas esse encontro também evidencia a solidão de ambos, cada um à sua maneira esmagado pelo peso do passado. Adriana não encontra consolo verdadeiro, apenas um instante de partilha que não é suficiente para reparar as cicatrizes. Isabel, expulsa das aulas de sol e isolada pelas imposições de Bárbara, é a personagem que melhor representa a resistência ativa. Ela se recusa a ceder, continua sua investigação, recolhe cartas e as entrega ao cocheiro. Seu papel cresce em importância porque é a única que ainda acredita no poder da verdade. Enquanto todos os demais são engolidos por mentiras, Isabel insiste em desmascará-las. Esse gesto a coloca em perigo, mas também a transforma em peça central do tabuleiro. O público entende que o futuro da trama passa por suas mãos. O que Isabel descobrir poderá mudar não apenas seu destino, mas o de toda a família. E então a vitória, a verdadeira sombra que paira sobre todos. Sua proximidade ambígua de Adriana, seu controle sobre José Luiz, sua manipulação cruel contra Irene, tudo isso a coloca como a grande antagonista da narrativa. Mas o que torna a vitória tão assustadora não é apenas o que ela faz, mas como ela faz. Sua frieza é absoluta, sua convicção é inabalável. Ela não demonstra culpa, dúvida ou hesitação. É como se estivesse convencida de que cada ato seu é justificado por um destino maior. O público percebe que lutar contra a vitória não é apenas enfrentar uma pessoa, mas enfrentar uma ideologia de poder que não conhece limites. O impacto do episódio 51, portanto, está em mostrar que o Vale entrou em uma fase sem retorno. As dores já não são evitáveis, os segredos já não podem permanecer ocultos por muito tempo, as tensões já não podem ser contidas. O episódio funciona como um presságio, anuncia que a tragédia não é mais possibilidade, mas inevitabilidade. O público sai com a sensação de que algo muito maior está prestes a acontecer, e que cada personagem está sendo empurrado para seu próprio abismo. As previsões para os próximos capítulos são muitas. Irene, forçada ao silêncio, pode encontrar em Isabel uma aliada inesperada. Júlio, em sua rebeldia crescente, pode romper definitivamente com o pai, abrindo uma guerra interna. Rafael pode falhar em suas responsabilidades, expondo ainda mais a fragilidade da autoridade do Duque. Adriana pode ser tragada por sua dor a ponto de se perder completamente. E Vitória, em sua ascensão manipuladora, pode acabar criando inimigos tão fortes quanto ela, que não aceitarão mais viver sob seu domínio. O episódio 51 deixa claro que cada caminho agora leva ao confronto. No fim, o que fica para o espectador é uma mistura de angústia e fascínio.
Angústia porque a dor dos personagens é quase palpável, fascínio porque a narrativa é construída com tanta intensidade que é impossível desviar os olhos. Vale Salvage confirma, neste capítulo, que é mais do que uma novela de intrigas. É um retrato trágico das lutas de poder, da opressão silenciosa e da coragem necessária para resistir. O episódio 51 não apenas avança a história, ele redefine seus contornos e prepara o terreno para um futuro ainda mais sombrio, ainda mais selvagem. E assim termina o episódio 51 de Vale Salvage, um dos capítulos mais dolorosos e intensos até agora. Vimos Irene ser forçada ao silêncio, Júlio se afundar em ressentimento, Rafael perder o equilíbrio, Adriana se quebrar diante de sua culpa, Isabel resistir sozinha contra um sistema que a rejeita, e Vitória mostrar que sua frieza não conhece limites. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Júlio vai se rebelar de vez contra o Duque? Irene terá forças para resistir? E até onde Isabel conseguirá ir em sua investigação? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero ouvir de vocês. Se você gostou desta análise, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos reviews. Vale Salvage ainda tem muitas surpresas pela frente, e eu vou estar aqui para destrinchar cada detalhe com vocês. Até a próxima! Se você achou que o episódio 50 já tinha levado Vale Salvage ao limite, o capítulo 51 mostra que sempre há espaço para mergulhar ainda mais fundo na dor, nos segredos e nas manipulações. Logo de cara, somos jogados em um ambiente sufocante, onde José Luiz cede às pressões de Vitória e Irene se torna vítima de uma violência silenciosa que abala tudo ao seu redor. Ao mesmo tempo, Júlio explode em ressentimento, Rafael vacila diante das provocações de Domingo, Adriana desaba em lágrimas no túmulo de Pilara, e Isabel segue firme na sua luta contra Sol, mesmo isolada. Cada cena é carregada de tensão e significado, e nada neste episódio é passageiro, tudo deixa marcas. Fica comigo até o fim porque eu vou detalhar cada gesto, cada confronto e cada segredo deste capítulo que redefine os rumos de toda a trama. O capítulo 51 de Vale Salvage mergulha ainda mais fundo nessa rede de intrigas, revelando decisões sombrias e desgastes emocionais que tornam o Vale um espaço quase inóspito para quem busca viver com dignidade. Logo no início, vemos José Luiz cedendo às pressões de Vitória e aplicando remédio abortivo em sua filha Irene, um ato desesperado que não apenas interrompe uma vida, mas simboliza a extensão da manipulação e do controle que Vitória exerce sobre o corpo e o destino feminino. Mercedes, sempre conciliadora, tenta evitar que Júlio se afaste para a casa pequena, enquanto o peso do silêncio e da rejeição segue corroendo suas relações familiares. O ambiente educacional também se torna terreno de conflito. Após mais um desentendimento, Sol exige que Isabel pare de frequentar suas aulas, uma decisão que ganha apoio de Bárbara e que fecha outro círculo de controle sobre Isabel. Enquanto isso, Pedrito lê para Luísa um trecho da novela escrita por Alejo, um momento que, de forma inesperada, acaba gerando uma reação explosiva. Sentindo-se traída, Luísa queima o manuscrito diante de Alejo, mostrando quão frágil se voltou o vínculo entre eles. Em meio à instabilidade emocional da família, Adriana sofre um colapso junto ao túmulo de Pilara, surpreendendo Júlio com sua vulnerabilidade exposta e deixando clara a dimensão de sua angústia e arrependimento. Ao mesmo tempo, o Duque segue firme em suas decisões, oficializando seu compromisso com Mercedes, enquanto Domingo não dá trégua e provoca Rafael até levá-lo ao limite emocional. A tensão familiar atinge um novo ápice quando Vitória surge estranhamente próxima de Adriana, um gesto que transborda ambiguidade e ameaça conforto, e que confirma o alcance de sua manipulação psicológica. Bernardo, percebendo o desgaste emocional de Rafael, o incentiva a assumir o controle das negociações da propriedade, enquanto Matilde, após algum embate, força Irene a continuar mentindo quanto às circunstâncias de sua gravidez. Tudo isso acontece enquanto Isabel segue firme em sua investigação contra Sol, entregando novas cartas ao cocheiro, e enquanto Luísa, também magoada, tenta confortar Adriana, que se culpa por ter trazido seus irmãos para o vale. Cada cena deste capítulo intensifica os conflitos e reforça a sensação de que não há paz possível enquanto os laços forem movidos por segredos, imposições e ressentimento sistemático. No episódio 51, a tragédia não se apresenta como um raio repentino, mas como um veneno lento que vai atravessando cada gesto, cada palavra e cada silêncio dentro da hacienda. José Luiz, pressionado por Vitória, comete um dos atos mais cruéis até aqui, aplicar o abortivo em Irene. O que poderia ser interpretado como um gesto de obediência, de submissão às ordens externas, revela-se como uma traição íntima, uma quebra definitiva da confiança paterna. Irene, que já vinha carregando a dor de ser manipulada e usada como peça em um tabuleiro de poder, vê-se agora invadida de forma física e irreversível, transformando seu corpo em território de disputa. Esse momento é o retrato de uma violência silenciosa, porque não precisa de sangue ou gritos para chocar.
A dor está na destruição do futuro, no apagamento da esperança. Enquanto Irene sofre em silêncio, Júlio continua em sua luta por afirmação. Mercedes tenta convencê-lo a não se mudar para a casa pequena, argumentando que a distância apenas aprofundaria os conflitos familiares, mas Júlio já não escuta com a mesma disposição. Seu coração está endurecido pelo peso das comparações com Rafael, e cada negativa do Duque soa como mais uma confirmação de que ele jamais será reconhecido. O jovem carrega dentro de si um vulcão de ressentimentos que, a cada episódio, se torna mais iminente de explodir. Esse embate com Mercedes mostra que até os gestos de cuidado já não são suficientes para frear sua necessidade de ruptura. Isabel, por sua vez, enfrenta o peso de sua rebeldia. Após mais uma discussão com Sol, a proibição definitiva de frequentar as aulas cai sobre ela como uma sentença. Bárbara, em um gesto previsível, apoia a decisão, reforçando o cerco em torno da jovem investigadora. Mas Isabel não se rende. Pelo contrário, essa exclusão apenas reforça sua determinação de seguir recolhendo cartas e entregando-as secretamente ao cocheiro. Sua trajetória é marcada pelo isolamento e pela coragem solitária, mas é justamente essa coragem que diferencia de todos. Isabel não aceita as regras impostas e está disposta a pagar o preço por confrontá-las. O clima também se acirra no núcleo de Luísa e Alejo. Pedrito, ingênuo em sua sinceridade, lê para Luísa um trecho da novela escrita por Alejo, sem imaginar que isso despertaria nela uma sensação tão devastadora de traição. O gesto de Luísa ao queimar o manuscrito diante dele não é apenas um ato de raiva, mas um símbolo do quanto a confiança entre eles foi destruída. Alejo, que colocará no papel seus sonhos e memórias, vê sua criação ser consumida pelo fogo, e com isso percebe que não há mais pontes seguras que os mantenham unidos. Essa cena traduz como, em Vale Salvage, até mesmo os pequenos gestos carregam dores gigantescas, e como as relações se desfazem com a mesma rapidez com que se constroem. Enquanto tudo isso acontece, Adriana protagoniza um dos momentos mais pungentes do capítulo. Em visita ao túmulo de Pilara, a jovem desaba em lágrimas, revelando não apenas o luto por quem perdeu, mas também a culpa sufocante por ter trazido os irmãos para o vale. É nesse instante de vulnerabilidade absoluta que Júlio a encontra, e o contraste entre a força endurecida que ele vem tentando mostrar e a fragilidade exposta de Adriana gera uma cena de grande impacto emocional. O público percebe que, por trás da raiva e da rebeldia de Júlio, ainda existe um irmão capaz de sentir compaixão, ainda que temporária, pela dor do outro. Essa dualidade em sua postura mostra que ele não é apenas um jovem revoltado, mas alguém que também carrega feridas abertas. Do lado do Duque, o capítulo mostra um homem que insiste em manter a fachada da ordem. Sua oficialização do compromisso com Mercedes poderia ser lida como um gesto de estabilidade, mas no fundo soa como mais uma tentativa de mascarar o caos crescente. O Duque age como se pudesse controlar o vale com decretos e alianças formais, quando na verdade já perdeu o fio que sustenta sua autoridade. Esse compromisso, ao invés de fortalecer sua posição, apenas expõe ainda mais as fissuras dentro da família, porque confirma que ele se move por conveniência e não por convicção.